Balanço dos investimentos no primeiro semestre de 2022, agora em destaque no mercado financeiro com Samidana e Luiz Arthur Nogueira. Boa tarde, bem-vindos. Boa tarde, Cláudia, Caniato, boa tarde a todos. Muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Pois é, hoje o primeiro dia útil do segundo semestre, é hora de a gente fazer um balanço. Quais foram os melhores e piores investimentos do primeiro semestre? Boa tarde, Sami. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Cláudia, Caniato. Boa tarde a todos. Sextou e hoje é o primeiro dia do segundo semestre, o que vale dizer que vamos passar a régua e ver o que aconteceu no primeiro semestre do ano. A gente fez o acumulado. A gente pegou aqui as principais classes de desempenhos aqui. Então, como vocês podem ver no gráfico, o Bitcoin, ele, no acumulado do ano, em reais, ele teve uma perda de 58,41% em reais, tá? Aqui a gente pôs tudo em reais. Já o dólar caiu, ou seja, o real se valorizou frente ao dólar 6,13%, e o Ibovespa, uma queda de 5,99%. No campo positivo, a gente tem a poupança, o CDI e o IPCA. Só que esse IPCA, a gente só tem fechado até maio, que deu 4,78. Então alguém pode falar, não, o CDI deu 5,35, o IPCA 4,78. Mas não é tão simples a conta. Por quê? Porque ninguém investe direto no CDI. Você tem imposto, você tem custo de transação. Então, se você investiu em 100% de CDI e ficou um ano, por exemplo, você vai pagar um imposto disso. E aí você tem que descontar esse imposto, que varia de 22,5% até 15% sobre o rendimento. E o IPCA, a gente pode trabalhar com mais ou menos 5,5%, sem grandes problemas, se a gente quisesse usar uma projeção. Vale dizer também que a poupança 3,65%, alguém fala, não, a poupança foi bem. Não é verdade. O que aconteceu aqui? O Ibovespa vinha caminhando muito bem no ano. Junho, em particular, foi uma queda de 11%. Aí vão me perguntar, por que caiu? Bom, a gente teve o principal fator mundial, medo de recessão nos Estados Unidos. Estados Unidos com uma inflação altíssima, maior em mais de 40 anos. Para combater a inflação, o Banco Central Americano, que é o Federal Reserve, subiu os juros e deve continuar subindo, o que já fez a economia americana retroagir no PIB trimestral. E o mundo inteiro falou, vai dar recessão nisso, a gente vai perder dinheiro. Além disso, a gente teve lockdowns na China e a gente tem a guerra. No Brasil, o principal receio dos investidores é a questão fiscal. Ano eleitoral sempre tem esse problema. A gente está com uma PEC em andamento, que muitos chamam de PEC kamikaze, que aumenta o Auxílio Brasil, tem Vale Combustível, que ultrapassa de 40 bilhões. Então, se não ficar claro de onde vem o dinheiro, isso é aumento de dívida. Aumento de dívida significa inflação e juros mais altos. Mas, de qualquer forma, se você que nos assiste me perguntar, Sami, qual é o investimento que eu devo fazer? Eu diria que, ano eleitoral, essas dificuldades, eu iria muito para renda fixa atrelado ao IPCA. Então, você tem títulos pagando 5,5%, 6% acima do IPCA no Tesouro Direto, e se você ficar até o final, você vai ganhar isso. Então, é um bom ganho. O Brasil volta, né, no mundo como o país que mais paga juro real, ou seja, juro acima da inflação no mundo. Luiz, qual foi sua análise, seu balanço desse primeiro semestre? Vamos lá, Sami. Primeiro vou conferir a hora oficial do Brasil, 2 horas e 57 minutos. Esse tema é muito interessante porque a gente recebe nas nossas redes sociais diversos pedidos de sugestão de investimento. Aqui no mercado financeiro, a gente jamais vai fazer o papel do assessor de investimento, ficar recomendando compra Vale, vende Petrobras, mas eu, Sami, temos o papel aqui de dar uma linha macroeconômica, como ele bem acabou de fazer, né? O que eu gostaria de dizer para vocês? Nos últimos meses, é inegável que o Brasil voltou a ser o paraíso dos juros altos. Inflação elevada tem obrigado o Banco Central a subir a Selic, que já está em 13,25% ao ano e deve subir mais meio ponto percentual na próxima reunião em agosto. Agora, para quem é conservador, renda fixa virou mamão com açúcar.
baixo risco e retorno elevado. Se o seu objetivo for, de fato, ganhar da inflação, eu vou seguir a mesma sugestão do Sami. Basta aumentar o aporte em títulos públicos e privados que paguem IPCA mais uma taxa de juros pré-fixada. Por outro lado, houve a queda de 6% no Ibovespa no primeiro semestre, que gerou oportunidades de se comprar ativos baratos. Se você tem alguma tolerância a risco e não tem pressa em resgatar o seu dinheiro, vale a pena dar uma olhada com calma nas ações que viraram pechinchas. Mas cuidado, porque estamos em período eleitoral e isso pode chacoalhar o mercado financeiro. Sem falar, como também destacou o Sami, no risco de recessão na maior economia do mundo, nos Estados Unidos. Já quando o assunto é o Bitcoin, apesar dessa queda de quase 60% no primeiro semestre, não dá para afirmar que ficou barato. É um ativo que oscila muito e para muitos analistas se parece com uma loteria. Portanto, não necessariamente é uma boa opção para os pequenos investidores. Cuidado com os Bitcoins. Perfeito, Luiz. Vamos seguir aqui, aproveitar para dar um giro como anda a Bolsa neste primeiro dia do segundo semestre. No momento, o Ibovespa opera em queda de 0,34% aos 98.208 pontos. Motivos: recessão, medo da recessão nos Estados Unidos, são os mesmos, além dos problemas fiscais internos, e essa recessão mundial também puxa muito as commodities, né? Commodities que são tão importantes e pesam tanto na Bolsa Brasileira. Então, commodities valendo menos, Petrobras vai para baixo, Vale para baixo, que puxa o preço. Vamos olhar as moedas, eu vou pedir direto para pôr as moedas aqui, que a gente já falou bastante de Bolsa Mundo. O dólar opera em forte alta hoje, 1,08 aos R$ 5,31. O euro, alta de 0,21% aos R$ 5,52. E o Bitcoin cai 2,02%, 19.384, nesse caso, dólares, Luiz. Então, a gente começa o segundo semestre mais ou menos da mesma forma que a gente encerrou o primeiro, com os mesmos temores.